O texto da declaração doutrinária diz assim: antes da criação do mundo, ou seja, na eternidade, Deus, no exercício da sua soberania divina e à luz de sua presciência de todas as coisas, elegeu, chamou, predestinou, justificou e glorificou aqueles que no correr do tempo aceitariam livremente o dom da salvação. Veja, esse texto, essa parte da declaração doutrinária, tem sido levantado como uma bandeira por muitos arminianos, semi-pelagianos, batistas, né, que são arminianos ou semi-pelagianos, como sendo uma prova de que a declaração doutrinária é contra a doutrina calvinista. Isso aqui tem sido levantado, né, colocado em quadros, como se fosse uma clara colocação contra o calvinismo. Ora, se a eleição é de acordo com a presciência de Deus, essas pessoas pensam, significa dizer que Deus escolheu porque viu no futuro, ou viu o futuro daquelas pessoas, e viu que elas creriam nele, viu fé antecipada neles, por isso as escolheu. É o que nós falamos no ponto anterior. Elas esquecem de olhar o primeiro ponto, né? E aí, o texto também diz que esta eleição está em perfeita sintonia, em harmonia, com o livre-arbítrio de todos os homens. Ora, então, essas pessoas raciocinam assim. Se o homem tem livre-arbítrio, e os calvinistas negam que o homem tenha livre-arbítrio, é ensinado, e a eleição está de acordo com o livre-arbítrio, Deus, de modo nenhum, pode ser soberano na eleição, porque o homem participa dela, com o seu livre-arbítrio. Ele toma a decisão de escolher a Cristo. Então, a eleição, ela acaba se sujeitando ou estando, de algum modo, relacionada à ideia do livre-arbítrio humano. Ou seja, mais uma vez, é preciso entender que este ponto de vista equivocado, não o que está escrito aqui, que eu vou explicar o que está sendo dito aqui, mas como as pessoas geralmente têm entendido esse texto. O ponto de vista equivocado é o seguinte: ele vai acabar levando a ideia absurda, herética, de que a eleição depende do livre-arbítrio do homem. Veja, há um grau de hierárquico de importância. E o livre-arbítrio do homem está acima, em importância, está acima da eleição. Quando o texto diz que Deus escolhe pela presciência divina, e aquelas pessoas entendem que presciência é o saber futuro de Deus em relação à escolha do homem, e a escolha do homem é livre-arbítrio, é totalmente uma ação livre do homem, então elas pensam o seguinte: olha, a eleição está aqui e o livre-arbítrio está aqui. Deus viu o futuro, na eternidade ele viu como seria o futuro e viu que os homens, com seu livre-arbítrio, iriam escolher Jesus Cristo. Vendo isso, Deus escolhe estes homens, que já iam escolher Jesus. Ou seja, Deus os escolhendo ou não, estes homens iam escolhê-lo. Essa é a lógica. Esse é o monstro que o arminianismo cria, que o pelagianismo ou o semi-pelagianismo também cria e alimenta. Essa aberração herética, pessoal. Mas veja bem, eu não estou sendo aqui grosseiro nem radical, porque as heresias são, de fato, um ataque à verdade. Um ataque à verdade absoluta de Deus. É preciso entender que o que a declaração doutrinária está dizendo está correto, mas o entendimento das pessoas a este ponto é muito equivocado. O entendimento de muitas pessoas, não é todo mundo que entende assim, claro. Nossos pais batistas não entenderam assim, não escreveram pensando que estavam distanciando-se daquela antiga e velha verdade que os batistas sempre defenderam. Pelo contrário, eles estão escrevendo em sintonia com esta verdade, trazendo, às vezes, mais clareza e, às vezes, sendo menos claro do que nós precisávamos ou gostaríamos que eles fossem. Mas eles estão em sintonia com essa verdade o tempo todo. O tempo todo. Então, o que a declaração doutrinária está afirmando,
neste ponto é o seguinte, é que esta eleição divina é a luz da presciência de Deus. Todos os batistas calvinistas vão concordar com essa afirmação. E, mais uma vez, não concordar com isso significa não concordar com o que a Bíblia diz. A Escritura fala claramente na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 2, que a eleição está em sintonia, está de acordo, ela acontece de acordo com a presciência de Deus. Então, nós não vamos aqui, de modo nenhum, desconsiderar isso, né? Antes da criação do mundo, Deus, no exercício de sua soberania divina e à luz de sua presciência de todas as coisas, elegeu, chamou, etc. Bem, o que é que significa isso? O que é que significa eleição à luz da presciência de Deus? Significa que Deus sabia o futuro? Presciência significa isso? Significa. Presciência significa que Deus conhece o futuro. Deus sabe exatamente tudo que vai acontecer no futuro. Deus conhece cada segundo do futuro. Tudo, absolutamente tudo. Tudo que se passará na sua vida, todos os mais mínimos detalhes que se passarão na sua vida até o seu último dia e tudo que se passará depois que você morrer, com você e com todas as outras pessoas, com toda a criação, Deus sabe infalivelmente, imutavelmente, esse conhecimento não muda. Os fatos que Deus conhece do futuro não podem mudar porque estão determinados. E Deus sabe tudo. Então, presciência, claro, significa que Deus sabe o futuro, sim. Ninguém também está negando isso. Mas é só isso que presciência significa? O conceito de presciência está completo quando eu digo que Deus sabe o futuro? Não. E se nós formos entender a primeira carta de Pedro, quando ele usa essa palavra gnosco, chamando esse pré-conhecimento, né? É uma pré-gnose, na verdade, um pré-conhecimento divino. Se eu for entender esse pré-conhecimento apenas como conhecimento do futuro, eu estou, obviamente, atropelando a exegese bíblica, porque o texto está dizendo mais do que isso. Pré-conhecimento está ligado à ideia de comunhão, conhecimento está ligado à ideia de comunhão íntima, a mais íntima comunhão que você possa imaginar. Nesse livro aqui, pessoal, que eu indiquei para vocês no começo dessa live, eu gostaria muito que os batistas brasileiros lessem este livro, tá? O capítulo 6, chamado Declaração Doutrinária da CBB e o Calvinismo. Nesse capítulo, eu trago uma explicação mais aprofundada sobre este texto. Eu vou explicar aqui algumas passagens problemáticas da declaração doutrinária. Problemáticas assim, porque as pessoas não conhecem ou não entendem o significado delas e acabam distorcendo o seu significado. Deixa eu ler para você aqui um pequeno trecho. No artigo 6º, sobre eleição, é dito que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo desde a eternidade de pessoas para a vida eterna, não por qualquer mérito, mas segundo a riqueza da sua graça. A declaração é enfaticamente bíblica e teologicamente calvinista. Primeiro, ao destacar que a eleição é uma escolha de Deus e não do homem. Ela não se deve ao mérito humano, como uma previsão de fé ou obras de justiça da parte do homem. E segundo, quando por meio da conjunção adversativa, mas a declaração reconhece que a eleição é soberana e graciosa. Diz ainda que a escolha divina dos eleitos foi no exercício da sua soberania divina e baseada na soberania divina. A salvação é eterna
eu estou colocando aqui aspas, é eterna, está lá na declaração doutrinária, e os crentes são, abre aspas, guardados pelo poder de Deus, fecha aspas, e irão perseverar até o fim. Há outras evidências aqui nesse texto, né, como eu escrevi aqui no meu livro, que vão mostrar que a declaração doutrinária aponta para uma identificação da teologia calvinista, né? Mas veja, tem mais uns pontos aqui que eu quero tratar com vocês ainda sobre a eleição, especialmente aqui nessa parte que nós acabamos de ver. Deixa eu ver aqui. Muito bem, vamos lá. Vou ler mais um textinho aqui para vocês, mais um pedacinho do meu livro. O texto afirma que a eleição é uma escolha feita por Deus. Em seguida, afirma que a eleição não depende de qualquer mérito humano. E, por fim, que a eleição é segundo a presciência de Deus, o que jamais pode ser negado por um batista calvinista. Aliás, é exatamente isso que Paulo e Pedro afirmam em suas epístolas. Abre aspas. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, ou seja, uma escolha de Deus, e, abre aspas, não por obras, para que ninguém se glorie, a salvação não está atrelada a méritos humanos, abre aspas de novo, e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, Romanos 9:11, fecha aspas. E ainda, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, fecha aspas. Então, veja, tudo que a declaração doutrinária disse está na Bíblia. Corretamente, perfeitamente encontramos na Bíblia. A guerra que nós temos aqui não é por palavras, mas de significado e de lógica. Na declaração doutrinária da CBB, é o conceito teológico de presciência o que importa, não é a palavra em si. Na perspectiva arminiana, Deus só elegeu aqueles que ele previu que iriam crer nele livremente por si mesmos. Para os arminianos, presciência tem a simples conotação de prever o futuro. Contudo, presciência na Escritura é mais do que isso. Presciência está relacionado ao termo grego conhecimento, gnosko, sendo aquele um pré-conhecimento ou conhecimento prévio. Porém, no Evangelho de Mateus, a palavra não está relacionada ao mero conhecimento de fatos, mas a um outro tipo de conhecimento muito mais pessoal. Na passagem, o termo grego tem um significado de relação íntima ou relação sexual, como uma relação sexual entre marido e sua esposa. Assim, José não se relacionou intimamente com Maria, ou não a conheceu, a mesma palavra que Pedro usa, até depois do nascimento de Jesus. Não a conheceu, diz o texto bíblico, enquanto ela não deu à luz um filho. Então, conhecimento, nessa passagem de Mateus, capítulo 1 e versículo 25, não significa conhecimento futuro. José não conheceu Maria significa que José não teve contato sexual, relação sexual com Maria, enquanto ela não teve Jesus Cristo, seu filho. Por isso, o nascimento de Cristo é um nascimento virginal. E José só teve relação sexual com Maria depois do nascimento de Jesus. Então, Maria foi sua mulher, sua esposa, como qualquer esposa de qualquer marido, de qualquer homem, mantendo relação sexual como os casais devem manter. Mas antes disso, antes de Jesus nascer, José não a conheceu. Então, a mesma palavra é usada por Pedro quando fala desta eleição segundo o conhecimento de Deus. A ideia de conhecimento é a ideia de relação de Deus com estas pessoas. Deus se relacionar com estas pessoas, não sexualmente, claro, porque conhecimento não é relação sexual propriamente dita, mas é intimidade, e a relação sexual é intimidade.
O amor que eu tenho por um irmão é intimidade. O amor de Deus pelo seu povo é uma relação íntima que Deus tem com o seu povo. Então é esse tipo de conhecimento que a declaração fala, porque é este conhecimento que a Escritura afirma que Deus tem com o seu povo.